nós temos estudado a epístola, né, de Paulo aos Coríntios, e nós chegamos no capítulo 6. Nós ficamos no capítulo 5 por 2 domingos, né? 2 domingos. E agora o capítulo 6. Vamos ler, irmãos, por favor, do verso 1 até o 11. Diz assim, versículo 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante aos santos? Ou não sabeis que os santos hão de herdar, os santos hão de julgar, os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? É uma pergunta de Paulo. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Verso 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Verso 9. Ou sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Até aí. Irmãos, Paulo vai tratar um tema muito importante para nós aqui. Eu não sei se vocês já perceberam, os mais atentos já pegaram, né, o fio da meada aí, mas Paulo está tratando aqui nesse capítulo 6 sobre litígio. O que é isso, pastor? Um irmão, ele vai explicar nos primeiros versículos, vocês viram, um irmão levando outro irmão à justiça, processando, né, botando na justiça o outro por causa de alguma coisa. Esse é o problema. Rolou ali entre dois irmãos ou entre parte da igreja um processo. É como se alguém aqui me ofendesse ou tirasse algo de mim, em vez de resolver pela igreja, eu processei o irmão Jorge, eu botei ele na justiça. Foi isso que aconteceu. É só um exemplo, né? Isso que aconteceu lá na igreja de Corinto. E eu botei como tema desse sermão o direito do amor. O direito do amor. Vocês vão entender no final por que eu disse isso. Então, o capítulo 6 é importante para nós, porque ele trata aí de problemas dentro da igreja. Divisões, brigas, né? E vocês vão ver, irmãos, vamos ler o versículo 1, mas vocês vão ver que esse texto tenta responder algumas questões. Por exemplo, como lidar com a injustiça na igreja? Como lidar com o orgulho dentro da igreja? Como resolver problemas entre dois irmãos? Há um queixoso e há um culpado e há uma vítima, né? E um acusador. Há um culpado e alguém acusando esse culpado. Então, problema entre os dois crentes, né? Eles estão se desafiando, se desentendendo, e um diz que o outro fez, o outro se defende, e um prejudicou o outro irmão. Há claramente aqui um prejudicado e um acusador, no caso, né? Então, como é que a gente lidar com essas coisas? Como nós resolvemos esses problemas dentro da igreja? Tem que ser a nossa pergunta.
Tem que ser a nossa pergunta. E esse capítulo serve para responder essas perguntas. E muito mais coisas. A gente vai ver conforme a exposição for caminhando. Vamos ler o versículo 1, irmãos. Vamos ler o versículo 1. Então Paulo diz assim, no início, no primeiro versículo. Ele fala, verso 1. Aventura-se, né? A versão de vocês está assim. Deixa eu botar aqui na outra versão. Pronto. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? É uma pergunta de Paulo. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Eu vou tentar traduzir para os irmãos, né? Deixar mais simples. Havia uma questão dentro da igreja, em que o irmão estava processando, botou na justiça, a justiça dos ímpios, a justiça do mundo, perante juízes do mundo, fora da igreja, pessoas descrentes, essa questão. Ele processou o irmão por algum mal que essa pessoa lhe fez, que esse irmão lhe fez. E Paulo vai usar essa palavra aí que está na Bíblia de vocês, escrito assim, aventura-se, não é? Está aí. Na minha aqui, na versão NAA, Nova Almeida atualizada, está melhor traduzido. Ele bota assim, é como se atreve. Ousa, melhor. Aventura-se é ruim, né? Melhor ainda, como você ousa fazer isso? E a ideia de Paulo, irmãos, aqui é justamente essa. Aventura-se pode ser traduzido como alguém que tem audácia, ousadia, alguém que se comportou de maneira audaciosa. Então, Paulo está perguntando para aqueles irmãos, olha, como vocês têm coragem, que ousadia, hein, que vocês têm, que petulância, né? Como vocês têm coragem de fazer isso? É o que Paulo está perguntando aqui nesse versículo. E coragem de fazer o que, Paulo? De processar um irmão ou levar os problemas da igreja para a justiça humana resolver, a justiça ímpia resolver. Vocês têm muita coragem, viu? É o que Paulo está querendo dizer aqui. Audácia, atrevimento, ousadia, coragem. É comportar-se corajosamente, ousadamente. É isso. E aqui eu quero já trazer uma aplicação no primeiro versículo. Existem coragens, né? Existem tipos de coragem que são coragens tolas. Existe um tipo de coragem, de ousadia, um tipo de atrevimento que não é bom, que é tolo, que é, com perdão da palavra, é burrice você se comportar assim, é tolice. Existe essa coragem. E aí você vai perguntar para mim, qual, pastor, que coragem é essa? É esse tipo que Paulo está falando. Porque essa coragem que os irmãos tiveram de levar o outro para o tribunal ímpio, do lado de fora da igreja, para ímpios resolverem as questões de dentro da igreja, é uma coragem tola. Porque leva o corajoso a agir contra Deus, contra a igreja de Deus, contra o seu irmão em Cristo. Então essa coragem, essa ousadia, é uma ousadia tola. Você não quer ela, nem eu. A gente não quer esse tipo de coragem. Nós não queremos. Ao processar um irmão no tribunal, em um tribunal ímpio, né, do lado de fora da igreja, por questões financeiras, eu já vou explicar isso aqui, esse irmão não está agindo com sabedoria divina. Ele está agindo com sabedoria carnal, com a sabedoria tola. Ele não está agindo com a sabedoria vinda do céu, mas a sabedoria terrestre, terrena e animal, como diz Tiago, né? Lá na carta dele. Porque ele está pecando contra Deus fazendo isso. Ele está atingindo a igreja de Deus. Ele está atingindo um irmão em Cristo, no qual Jesus morreu também por aquele irmão. Talvez ele está causando a divisão da igreja por causa disso. Então ele está se comportando de maneira inadequada, de maneira tola. Eu aconselho os irmãos que vocês tenham coragem para trabalhar na obra de Deus. Eu quero irmãos aqui, nossa igreja, corajosa.
para evangelizar, para trabalhar, para abraçar o calendário de 2024 e a gente botar a mão na massa. Mas eu não queria ver ninguém aqui com coragem, com esse tipo de coragem aqui, ser ousado a esse ponto, se comportar de maneira estúpida, levando um outro irmão, processando um outro irmão da igreja perante o tribunal humano. Esse tipo de coragem eu não quero ver em vocês. Eu também não quero ter essa coragem. Então é isso. Essa coragem é tola, irmãos. E Paulo segue, né? Versículo 1 de novo, vou ler para vocês. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Então, irmãos, essa palavra aqui, que você vai ver aí no versículo questão, aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, é a palavra do grego chamada pragma, grega. A tradução dessa palavra, ela dá a ideia de algo comercial, de um negócio. Então, qual o problema que a igreja está vivendo aí? Qual o problema entre esses dois irmãos? Um botou o outro na justiça, né? Processou o outro, o irmão, por causa de negócios, de dinheiro, de bens materiais. Então a gente tem dois lados da moeda aqui. Tem um irmão que ofendeu, que agrediu, que injustiçou o outro irmão que foi injustiçado. Então nós temos um irmão culpado que talvez tomou dinheiro do outro emprestado e não pagou, comprou algum bem do outro e não pagou, não sei, pegou algum dinheiro com ele e não devolveu. Mas tem esse irmão que cometeu esse pecado e tem um irmão que foi ferido, que foi alvo desse pecado, dessa injustiça. E Paulo está tratando esse problema. E esse irmão que foi alvo dessa injustiça, o que ele fez para resolver? Ele levou para a igreja? Não. Ele discutiu na sessão da igreja? Também não. Antes fosse, né? Ele procurou o outro para resolver? Não foi. O que ele fez? Ele foi lá, contratou um advogado e processou. Botou na justiça. Você não vai me pagar não? Não vou levar para o pastor resolver não, viu? A gente vai se ver no tribunal. Foi isso. E aí Paulo está lidando com essa questão aqui. Esse é o problema. E a partir daqui, irmãos, Paulo vai traçar uma série de argumentos e mostrar para nós o porquê é errado levar outro crente perante o tribunal. Por que é errado processar um irmão? Por que é errado você se comportar dessa maneira? Tentar resolver as coisas no seu peito, né, com a sua força. Não, eu não vou levar para a igreja resolver não, eu que vou resolver do meu jeito. Eu vou processar mesmo, vou botar na justiça mesmo, vai ter que me pagar até o último centavo. Por que é errado? Então Paulo vai tentar resolver essas questões e vai dizer para nós alguns argumentos por que a gente não deve fazer isso. Fiquem tranquilos, porque você fica pensando quando lê esse texto, pastor, qual a aplicação que nós teremos desse texto para nossas vidas, né? Porque até onde eu sei, ninguém aqui da igreja, pelo menos por enquanto, está processando ninguém no tribunal, né? Botando na justiça. Então você pode ler esse texto e falar assim, isso não serve para mim. Mas pela graça de Deus, até o final, talvez vocês entendam que tem muitas lições aqui que nós podemos aprender, que nós podemos absorver para as nossas vidas. Vamos lá. Então, o primeiro argumento de Paulo, versículo 2 e 3, né? Vamos ler o versículo 2 e 3. Então, Paulo fala assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Versículo 3: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida, diz Paulo. Quanto mais, irmãos, um problema financeiro, uma disputa financeira de bem material entre dois crentes. Se vocês vão julgar os anjos, se vocês vão julgar o mundo, quem dirá essas coisas pequenas? Coisa que envolve dinheiro, um automóvel, um bem material, um terreno, uma casa, que alguém prejudicou alguém. Vocês têm que resolver essas coisas. Ou melhor, vocês deveriam saber resolver essas coisas.
Mas os coríntios deram prova aqui que eles não sabiam lidar com isso. Não sabiam. Em primeiro lugar, note que Paulo faz várias perguntas, né? E essas perguntas aqui são perguntas que nós chamamos de perguntas retóricas. O que são perguntas retóricas? A gente já sabe a resposta. E a resposta normalmente é positiva, né? É um sim. Então ele pergunta: vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? Qual a resposta? Sim, nós sabemos. Os coríntios sabiam. Se o mundo vai ser julgado por vocês, o mundo inteiro, todas as pessoas, um dia vocês vão julgar isso tudo. Imagina essas questões bobas, mínimas dentro da igreja, irmãos. E aí Paulo faz outra pergunta: vocês não sabem? Eles sabiam, mas Paulo começa assim, né? Não sabeis vós que vocês vão julgar os próprios anjos? Com a resposta: sim, nós sabemos, Paulo. Paulo já tinha ensinado para esses irmãos isso. Então eles sabiam a resposta correta. Então Paulo fala: quanto mais as coisas dessa vida. Então as coisas mínimas dessa vida, os detalhes dessa vida, vocês têm que julgar, vocês têm que saber lidar com essas situações. Vocês vão julgar os anjos. E se você é curioso como eu, você já está se perguntando: a gente vai julgar o quê? O mundo? Nós vamos julgar os anjos? Onde é que tem isso escrito? Aonde tem isso, pastor? Como assim a gente vai julgar os anjos? Como é que é isso? Bom, aí vocês vão usar o estudo de escatologia para deixar isso claro na mente de vocês. A palavra julgar aqui de Paulo tem a ideia também de governar. E governar envolve essa ideia de julgar, de governar, de exercer autoridade sobre. Nós um dia reinaremos com Cristo. Reinaremos 1000 anos. No milênio nós vamos reinar com Cristo. Nós reinaremos com Cristo para a eternidade. Nós, irmãos, nós os crentes, a igreja, participará do julgamento do mundo, das pessoas todas. Pastor, o que nós vamos fazer lá? Eu não sei. Eu sei que a gente vai participar. A gente vai estar pelo menos lá vendo. E nós vamos ajudar Jesus na organização, no milênio, no novo céu, nova terra, essas coisas. Nós vamos governar, ajudar a organizar. Pastor, me dê detalhes, eu quero saber mais. Eu não sei. A Bíblia não se aprofunda nisso. Mas nós faremos parte do reinado de Cristo. Nós reinaremos com Ele. Aí você, onde tem isso, pastor? Apocalipse vai dizer isso algumas vezes. Por exemplo, Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Abra aí sua Bíblia. Abra aí sua Bíblia. Apocalipse, né? 20, 6. Esse texto aí vai falar do milênio, né? Capítulo 20, versículo 1 a 6. Então notem, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele por 1000 anos. Irmãos, de alguma forma nós governaremos com Cristo, nós reinaremos com Ele. Nós julgaremos os ímpios, o mundo e também os anjos. Que anjos são esses, pastor? Os anjos caídos. Quando eles forem julgados perante Deus, nós estaremos lá participando do julgamento. O que a gente vai fazer, pastor? Eu não sei. Mas a gente vai estar lá presente. A gente vai estar lá juntamente com Cristo. E Paulo diz então, vamos trazer para a igreja de Corinto agora esse conhecimento? E o que Paulo fala para os coríntios? Olha, vocês sabem, vocês vão julgar o mundo. Um dia vocês vão governar, vocês vão reinar com Cristo, vocês vão julgar os anjos. Porque vocês não conseguem resolver uma briga entre dois irmãos, um desentendimento financeiro? Porque é necessário, irmãos, vocês levarem essa discussão para fora da igreja, para os ímpios resolverem. Sendo que vocês vão julgar
o mundo um dia. Nota o argumento de Paulo? Não faz sentido, né? Não faz sentido a gente levar os problemas de dentro da igreja para que o mundo aí fora julgue, os ímpios, os juízes que são incrédulos julguem, sendo que nós podemos resolver esses problemas aqui, tá bom? Esse tipo de problema de disputa entre irmãos, nós podemos resolver. Nós podemos conversar. Nós temos o mesmo Espírito Santo habitando em nós. Nós podemos dialogar, resolver essas questões. Então, se você pode resolver na igreja, resolva, né? Resolva, é o conselho de Paulo. Então, esse é o primeiro argumento de Paulo, porque é errado tomar essa atitude. Paulo vai dizer que é um erro, essa atitude de julgar, de levar um irmão perante um tribunal fora, porque nós vamos julgar o mundo um dia. Entende? Então é errado você sair com um problema para fora da igreja, contar para todo mundo, levar para um tribunal humano, botar advogado, juiz ímpio, é errado. É errado. Pois é, pois é. Notem uma coisa, o que Paulo queria da igreja de Corinto? Que eles tivessem a mentalidade do céu. Os coríntios estavam preocupados com essa terra, com os bens nessa terra, com as questões judiciais nessa terra. E Paulo, olha, vocês estão no lugar errado. A mente de vocês está no lugar errado, irmãos. Vocês vão no futuro com Cristo, no milênio, depois vocês vão julgar um mundo. Olhem para frente, olhem para o céu, olhem para a escatologia, olhem para o futuro glorioso com Cristo. Vocês são muito mais do que essas pequenas discussões, pequenas coisas. Vocês vão julgar coisa muito mais importante. Então não vá processar o irmão por causa de R$1.000, né? Por causa de R$2.000 que ele pegou e não pagou ainda. Não precisa disso. É um mau testemunho para Cristo, para a igreja, para o pastor da igreja, para os irmãos da igreja. Os ímpios lá fora vão receber isso aí e vão falar, ó, os crentes se batendo, processando um ao outro. Olha só, talvez tenha juiz, advogado que dê risada disso. Olha, eles pregam o amor. Olha o amor aqui, ó, o outro processando o outro por causa de R$2.000. Aqui, ó, o amor, olha o amor. Ó, esse é o amor deles, ó. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Olha o amor do crente aí. A religião só serve para isso. A religião prega o amor, mas eles são inimigos uns dos outros. Uns dos outros. Eles vão dizer isso de nós. E aí você suja, macula a imagem de Cristo com esse comportamento. Bom, vamos continuar então. Próximo argumento de Paulo. Segundo argumento, né? O segundo argumento de Paulo está no versículo 4. E é esse, né? Vocês confiam mais nos ímpios do que na igreja? É o segundo argumento de Paulo. Veja o versículo 4. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Então Paulo está falando o seguinte, olha, vocês, quando têm que julgar negócios dessa terra, questões financeiras entre irmãos, um acusando o outro, né? Questões de negócio, de finança, que um causou algum mal ao outro, irmão, dentro da igreja, vocês têm que disputar isso, discutir isso. Vocês levam essa discussão para um tribunal, para pessoas que não têm nenhuma aceitação na igreja, que não são nem crentes. É isso que vocês fazem? E era isso que eles estavam fazendo, né? Era isso que eles estavam fazendo. Escolher ímpios como juízes, os que não têm nenhuma aceitação na igreja, para julgar os casos da igreja, parece loucura. Para Paulo isso é loucura. Levar esses casos para fora da igreja. É loucura para Paulo. Os coríntios, sendo cristãos, iriam julgar os ímpios no futuro com Cristo. Como eu falei antes, né? Então eles deveriam julgar essas questões pequenas em casa, na igreja. Eu tenho uma aplicação pequena aqui. O crente que leva um irmão a um tribunal revela que não confia na igreja. Vocês perceberam isso? Então, aquele irmão que leva uma questão de dentro da igreja para ser resolvida num tribunal ímpio, ele está dizendo que ele não confia na igreja. Ele está dizendo que não confia na liderança.
Ele está dizendo com o comportamento dele, com a atitude que ele tomou, ele está dizendo que não confia nos irmãos para julgar o caso. Porque se ele confiasse na igreja, nos irmãos, no pastor, na liderança, ele trazia o problema para nós, para que nós julgássemos. Não é verdade? Então, indiretamente, com o comportamento dele, ele está dizendo o que para a igreja? Olha, eu não confio em vocês, eu confio num juiz ímpio, alguém que não conhece Jesus, que não faz parte da igreja, que não tem a Cristo como Salvador, eu confio neles, no sistema de julgamento do mundo, mas eu não confio no sistema de julgamento da igreja. É isso que ele está dizendo. É duro, né? Mas é isso. É isso. Irmãos, e por quê? Porque a falta de confiança, na igreja, na liderança e nos irmãos da igreja é um problema. Por quê? Porque isso pode se tornar uma bola de neve. Sabe como? Vou sair um pouquinho dessa questão judicial agora. Um irmão que não confia nos outros irmãos, não confia na liderança, não confia no pastor, não confia na sua igreja. Isso com o tempo se torna uma bola de neve. Vou sair dessa questão judicial um pouco para a gente abrir mais o tema. Por exemplo, eu conheço irmãos que não ofertam na igreja. São crentes, mas eles não dão dízimo nem oferta na igreja. Sabe por quê? Porque eles não confiam na igreja. Eles não confiam no tesoureiro. Não foi alguém que eles queriam, que foi para a tesouraria. Eles não confiam no pastor. Então, todos os outros irmãos dão ofertas e ajudam. Aí tem um irmãozinho, que fala assim, não, com isso aí eu não concordo. A reforma que vocês vão fazer eu não concordo, então eu não vou mais ofertar. Então, a falta de confiança gera pessoas assim. Isso é um problema para nós. Para todos nós. É um problema para a igreja. Eu conheço irmãos, existem crentes que não dividem o seu fardo com os outros, porque não confiam. E por mais que o pastor chegue, eu não sei se vocês conhecem um pastor assim, mas o pastor chega e pergunte assim, e aí irmão, como é que está a família? Está tudo bem? Você está bem? Aí o irmão não quer dividir a vida dele com ninguém, o fardo dele com ninguém, né? Não quer que ninguém saiba da vida dele, dos problemas. Ele fala assim, está tudo bem. Por quê? No fundo, ele não confia que vai receber nenhuma ajuda da igreja, nem mesmo um abraço. Então ele não divide os seus problemas com os irmãos. Falta de confiança. Eles preferem sofrer calados a repartir as dificuldades com os outros irmãos. E para onde isso leva? Que fim leva isso? Eu vou dizer o que acontece com alguém assim. A pessoa vem com a cara fechada para a igreja vários dias. E o pastor chega junto e fala assim, irmão, tá tudo bem? Fala, não, tá tudo bem, pastor. Tá bom, né? Eu sou pastor, não sou invasor de vidas, né? Eu pergunto, a pessoa diz, tá tudo ok? Tá bom, então. Eu estou vendo que não está tudo bem. Deixa eu contar um segredo. O pastor sabe. Eu sei, quando não está tudo bem. Eu sei. Pela cara. Pelo semblante. Pelo olhar. Nós sabemos. E eu me finjo de doido. Pastor, está tudo bem? Ô irmão, está tudo bem? Tá, pastor, está tudo bem. Tá bom. Pelo tom da voz, nós sabemos. Nós sabemos. E aí, o que acontece com essa pessoa? Ela não divide o fardo com ninguém. Isso vira uma bola de neve. E sabe o que acontece? Qual o fim disso? Eu vou dizer para vocês. Essa ovelha começa a se distanciar da igreja, começa a se distanciar dos irmãos, porque ela não confia em ninguém, se distancia do pastor, da liderança, ela começa a faltar cultos, ela começa a se sentir a ovelha negra, a ovelha esquecida, mas a culpa é de quem? É dela. Mas ela acha que está sendo rejeitada. E mal sabe que ela que não tem abertura para que as outras pessoas possam ajudar.
E essa ovelha vai embora um dia e se perde no mundo. Isso acontece porque ela não confiou na sua igreja. Existem irmãos que não confiam que o aconselhamento pastoral pode ajudá-los. Pastor, eu estou com um problema no casamento. Irmãos, vamos fazer um aconselhamento pastoral? Ah, pastor, isso aí não vai resolver meu problema. Bom, se a Bíblia não vai, realmente eu acho que nada vai. Se o aconselhamento bíblico não vai resolver, você está perdido mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem irmãos assim, porque não confiam na Bíblia, não confiam no pastor, na liderança, nos outros irmãos que querem ajudar. E aqui, irmãos, eu tenho um ponto muito interessante aqui. Existem também outros irmãos que não confiam no ensino da igreja. Já viram esses casos? A igreja é boa, a igreja é firme doutrinariamente, o pastor expõe os textos doutrinariamente falando bem, ele explica de novo e bate na tecla e faz exposição, né? E a pessoa não está satisfeita, porque não é o que ela quer ouvir. Ela gosta, na verdade, de ouvir pregadores da prosperidade. Evangelho coach, né? Autoajuda gospel. É o que ela gosta de ouvir, porque faz bem pro ouvido, né? Aquela pregação com fundo musical, e o pastor falando assim, e tal, e todo mundo chorando, ela gosta daquilo. Mas o ensino da igreja que ela congrega não está bom para ela. Ela não confia nesse ensino. E o que ela faz? Ela começa a ouvir outras fontes. E muitas vezes, irmãos, quem dera que essas fontes fossem boas, mas 95% das vezes, essas fontes que ela vai procurar fora são fontes ruins, de teologia ruim, de ensino ruim. Por quê? Porque ela não confia no ensino do pastor, não confia no ensino da igreja. Ela está aqui como membro, mas ela não confia, ela não acredita no que é ensinado no púlpito dessa igreja. Isso é um problema. Então, como a falta de confiança pode ser um problema para nós? Dessas formas que eu falei. O crente que leva o seu irmão a um tribunal, ele não confia que a igreja pode resolver aquele problema. É isso. É como se ele dissesse para nós assim, né, Fabrício? Né, irmão Jorge? Olha, eu não vou levar para vocês, vocês são incompetentes, vocês não conseguem resolver essa questão entre mim e o irmão Remi, vocês não conseguem. Então eu não vou nem falar com vocês. Eu já vou botar meu advogado, já vou botar ele na justiça e tal, e pronto. É isso que essa pessoa está falando. Porque ela não confia na igreja. Isso é um problema? Puxa, irmãos, é um problemão, né? É um problemão. É um baita problema, né? Terceiro argumento de Paulo. Versículo 5. Nós estamos caminhando para o final, tá certo? Até meia-noite a gente termina. Né? Acho que todo pastor faz essa piada, né? Até meia-noite. Até meia-noite os irmãos, qualquer coisa vocês levantam ali, tomam mais café. Ó, só estou falando há 30 minutos. Hoje eu vou bater recorde, viu? De tempo, menor tempo. Vou ver se eu consigo fazer com o menos tempo possível. Terceiro argumento de Paulo aí, para resolver essa questão entre os irmãos, o litígio, né? O problema de processo aí entre os irmãos, judicial. Deveria haver alguém capaz de julgar o caso na igreja. Versículo 5. Para a vossa vergonha vos digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar. Irmão, será que não tinha uma pessoa dentro da igreja de Corinto que pudesse julgar essa questão entre esses dois irmãos? E qual a resposta? A gente sabe qual é a resposta. Não havia. Não havia. Tem duas informações importantes aqui nesse versículo. A primeira é que isso mostra para nós porque não havia ninguém capaz de julgar uma questão tão simples, né, que Paulo diz, é uma questão mínima dentro da igreja. Isso mostra que os coríntios são o quê? Na fé. E imaturos.
Eles não têm maturidade espiritual ainda para julgar essas questões. Não tem ninguém na igreja capaz de fazer isso. Não tem ninguém na igreja. Uma aplicação possível aqui, uma lição que a gente tira é a pergunta que eu quero fazer para os irmãos. É possível se achar maduro e não ser? É possível você bater no peito e falar assim, eu sou maduro na fé, eu sou um cara, né? Eu sou uma pessoa madura na fé, eu tenho 20 anos de crente, 30 anos de crente, eu sou maduro sim. A resposta é possível se achar maduro e não ser? É sim, é possível. Olha a igreja de Corinto, né? Se achar maduro e não sendo maduro é só um sinal de arrogância. É sinal que você é arrogante, não é maduro. É só isso. É como ser um Corinto, né? Um cidadão, um crente lá da cidade de Corinto. E quais os sinais, então, você vem e pergunta, tá bom, pastor, tudo bem, talvez eu possa ser imaturo, como eu posso ser uma pessoa imatura como um crente lá de Corinto, talvez. Mas como eu sei que eu sou imaturo? E como é ser maduro? Quais são os sinais de alguém maduro espiritual? Como eu sei que eu sou sábio, maduro? Por exemplo, como eu sei, irmãos, que eu poderia resolver uma questão dessa dentro da igreja? Ser juiz entre as duas partes. Como eu poderia resolver? Como é que eu sei que eu sou maduro o suficiente para isso? Bom, em primeiro lugar, quando você pratica o que ouve. Quando você bota teologia em prática. A teologia está na sua cabeça. A doutrina bíblica está sendo ensinada na igreja, você absorve com a sua cabeça. Só que ela tem que descer para o coração. Não pode ficar só na cabeça. A doutrina, o ensino bíblico tem que enriquecer, morar no seu coração. Você tem que praticar o que você ouve, botar em prática. Não adianta saber por saber, não adianta. Não adianta vir para cá todo domingo, todo EBD, toda quarta-feira, estudar. Pastor, eu estou aprendendo até grego com você. Puxa, muito legal. Mas isso está mudando o que a sua vida? O que isso tem mudado no seu coração? É assim que nós vemos quem é maduro espiritualmente falando. Se a teologia passa da cabeça para o coração, então aquela pessoa começa a viver o que é ensinado, a viver o que aprende na igreja. Ela bota em prática o aprendizado que ela tem na igreja. E essa é uma pessoa madura. O que os coríntios faziam? Eles sabiam que iam julgar o mundo? Sabiam. Eles sabiam que iam julgar os anjos? Sabiam. Mas eles não eram capazes de julgar problemas na própria igreja. Isso prova o que para nós? Que a teologia foi ensinada, mas não era vivida. Portanto, eles eram imaturos. Imaturos. Eles achavam que eram sábios, né? Eles eram arrogantes. Lembra do capítulo 5? Eles se orgulhavam de aceitar um membro pecador dentro da igreja. Um homem que dormia com a mulher do seu pai, que tinha relações com a mulher do seu pai. Eles tinham orgulho disso. Eles se achavam sábios, orgulhosos. E Paulo está provando aqui no capítulo 6, que na verdade eles são imaturos mesmo, né? Eles não têm maturidade nem para julgar questões mínimas. Não tem. Não tem. Bom, a segunda informação importante, eu vou passar bem rápido por ela, desse versículo 5, é que, mesmo que não haja ninguém capacitado na igreja, como nós agimos então? Vou dar um exemplo. Imagine que essa igreja aqui não tem pastor. Tem só alguns irmãos, 10 irmãos. E os irmãos sem muita experiência, né? Ninguém nunca foi pastor, nunca foi diácono, nunca ensinou no EBD, nunca foi mestre. Então os irmãos não têm experiência, é uma igreja sem experiência que está sozinha. Como é que nós resolvemos então um caso desse? Entre dois irmãos, disputa, problemas. Se não tem um pastor para resolver, como é que se resolve? O argumento de Paulo é simples. Até mesmo o crente mais simples da igreja, o crente mais simples, aquele que não tem conhecimento nenhum de questões judiciais, de questões legais,
conhecimento da lei, não tem nada de conhecimento dessas coisas, nada. O homem mais simples, sem estudo da igreja. O irmão que tem só o ensino fundamental, que não sabe às vezes ler nem escrever, mas ele é crente de verdade. Esse irmão, ele é mais apto para julgar os casos dentro da igreja do que um juiz formado PhD fora da igreja. Sabe por quê? Porque ele tem a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo, e ele tem o Espírito Santo habitando nele, se ele é um crente de verdade. Então ele tem discernimento dado por Deus, pelo Espírito Santo. E mesmo esse irmão mais simples, sem estudo, ele seria capaz de ser juiz, de julgar essa questão. Não tem pastor na igreja? Não tem problema, escolha um irmão. Pode ser o mais simples de todos. Ele vai ser capaz de julgar isso, porque ele tem o Espírito dentro de si. Só que os coríntios não fizeram isso, né? Eles não tinham maturidade nem para entender isso. Não fizeram isso. E essa informação é importante. Verso 6 aí. Vamos ler o verso 6. Versículo 6. Mais um irmão vai a juízo contra outro irmão, isso diante de não crentes, né? De ímpios. Deixa eu botar na outra versão aqui. Pronto. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isto perante incrédulos. Aí versículo 7, né? O só existir demanda entre vós é completa derrota para vós outros. Então Paulo está dizendo aqui o seguinte: irmãos, só o existir demanda entre vós é derrota. Sabe o que Paulo está dizendo, irmãos? Que ninguém vai ganhar nessa disputa. Não adianta você botar o irmão na justiça, processar ele por questões financeiras. Não adianta. Porque quando você ganhar lá fora na justiça dos homens, dentro da igreja não haverá vitorioso. Tanto você, quanto a pessoa que te feriu, quanto o resto da igreja, quanto o pastor, quanto Cristo, todos serão derrotados nesse sentido. Porque vai ser uma vergonha para todo mundo. Então, esse é um caso que não tem vencedor para Paulo. Só existir demanda, ou seja, só de existir o problema entre os dois crentes, isso já é vergonha. Só existir briga entre eu e o irmão George, desentendimento entre nós, e por questão financeira, isso só de existir esse fato já é vergonhoso para nós, igreja. Imagina se eu ou ele leva o outro perante a tribunal ímpio. Aí, meu irmão, é o auge da vergonha, né? É a vergonha alheia, né, que o pessoal diz? A vergonha alheia no seu ápice. É a vergonha mais envergonhada que existe, né? É ridículo para Paulo. Essa tradução aqui, é essa a ideia. É algo ridículo, é vergonhoso, lastimável. Só existir esse problema entre vocês já é vergonhoso. Imagina levar para fora. Isso aí, então, nem se fala, né? Nem se fala. E aí Paulo dá a solução. Versículo 7. Verso 7. E essa solução a gente não gosta não, né? Eu vou ler para vocês vão entender. Verso 7 é a parte B, a parte final. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Está aí a sugestão de Paulo, né? Então, irmãos, é o seguinte. Irmão Jorge, vou usar o irmão Jorge como exemplo, porque eu estou usando desde o início, né? Alguém magoou o irmão, feriu o irmão, é uma questão judicial. Aquele crente daquela outra igreja, ou dessa igreja mesmo, está te devendo, sei lá, 200, 500 reais, ou você emprestou a casa para ele, e ele não pagou algumas parcelas da casa, você vendeu um automóvel, ele não pagou. Qual é o conselho de Paulo aqui para o irmão George? Um de cada vez. Oi? O que quer dizer isso? Sofro dano. Em outras palavras, perdoe e esqueça. Sofra a injustiça. Sofra o dano. Pastor, isso não me parece justo. Bom,
Abre a Bíblia em casa e reclama com Paulo aí. Vai brigar. Deus, isso é injusto. Bom, não sou eu que estou dizendo, eu acabei de ler para vocês. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que vocês não sofrem o dano? E aí o verso 8 vai dizer, né? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis os danos. Isso aos próprios irmãos. Então, em vez de sofrer a injustiça e o dano, o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo dano e a injustiça com os outros. Está errado. O crente tem que sofrer a injustiça. Sofrer o dano. Pastor, isso é difícil. Pois é. Mas é o bíblico. Eu não disse que era fácil. Vocês viram eu falar isso? Eu não comecei o sermão dizendo que ia ser fácil. Eu não falei isso. Pastor, o senhor acha o quê? Isso é fácil ou difícil? Eu acho difícil. Mas tem que fazer. Fala igual minha mãe agora, né? A vida não só tem coisa fácil. A vida não é feita só de coisa fácil, momentos fáceis. Tem coisa difícil. E você é crente? Parabéns. Tem um monte de coisa difícil para você fazer. Essa é uma delas. Sofrer o dano. Em outras palavras, eu vou deixar mais bonito. Abra mão do seu direito. Eu tenho direito de processar o irmão, de que ele me devolva o meu dinheiro. Muito bem. Abra mão do seu direito. Por amor à igreja, por amor ao irmão e por amor a Cristo. Pancada dura, né? A cipuada, né? De Paulo é cipuada que chama? Chicotada, né? Pois é, irmãos. A gente vive num mundo que as pessoas são cheias de direitos, né? É direito dos bichos, direito dos vivos, direito dos mortos, direito dos amarelos, direito do azul, direito do alto, do baixo, do gordo, do magro, direito dos animais, direito da natureza, direito... Todo mundo distribui direito para todo mundo. Todo mundo é cheio dos direitos, né? E o conselho bíblico para nós aqui, diante de um problema entre crentes, é o quê? Abra mão do seu direito. Abra mão do seu direito. Bom, verso 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os impuros, nem os idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões. E Paulo dá uma lista enorme ali, né? Roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, vós fostes santificados, vós fostes justificados em nome de Jesus Cristo. Então, qual é o argumento final de Paulo? Para a gente terminar aí para as aplicações finais. Existe um irmão que foi lesado. Existe o que causou o dano e o que sofreu o dano. Paulo já deu o conselho para quem sofreu o dano. Qual é o conselho de Paulo? Abra mão do seu direito. Que esse que sofreu o dano foi quem levou esse aqui para a justiça, né? Quem praticou o dano foi processado pelo que sofreu. Então Paulo disse, olha, não leve para a justiça, abra mão do seu direito. Então esse conselho a gente já ouviu. Agora Paulo vai falar desse aqui, que fez o mal, o que cometeu a injustiça. E ele fala para nós e para esse irmão, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então você, irmão, que foi injusto, que causou mal financeiro a esse outro irmão, você cometeu uma injustiça. Você não sabe que os injustos não herdarão o reino de Deus? Paulo pegou pesado, né? Nem os ladrões, ele vai fazer a lista, né? Aqui, nem avarento, nem roubador, nem esse pessoal injusto que causa injustiça no mundo em relação a outras pessoas, eles não herdarão o reino de Deus. Em outras palavras, irmão, repare o dano. Avalie o seu coração e veja se você não é crente mesmo. Porque você está se comportando como alguém descrente, como um injusto, um incrédulo, um ímpio. Porque os ímpios é que se comportam assim. Eles são roubadores, são maldizentes, eles são idólatras, impuros, injustos. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Você que sofreu dano, abra mão do seu direito de correr atrás do dinheiro.
Você que roubou o dinheiro do seu irmão, cuide na sua vida, avalie seu coração. Porque pode ser que você seja um injusto, um ímpio. Avalie a sua vida e se arrependa do seu pecado e repare o dano. Se você pegou dinheiro, trate de devolver, né? Ressarcir o dinheiro, o valor, o mais rápido possível. Conserte a situação entre irmãos. Resolva. Porque senão você estará se comportando como um injusto. E os injustos não herdarão o reino de Deus. Vamos para as aplicações? Vamos? Eu sei que os irmãos estão cansados, né? Eu também. Aplicações finais. Não falei que eu não consigo pregar tudo que eu escrevo? Estou passando aqui, eu tinha mais coisa para falar. Mas eu não vou fazer essa maldade com os irmãos, né? A gente vai ficar aqui até meia-noite se eu for falar tudo que eu escrevi. Bom, primeira aplicação. Pastor, qual a lição que eu posso tirar de tudo isso para a minha vida? Primeira lição, se é que você já tirou um monte, né? Eu já dei várias aplicações. Mas vamos para as finais. Primeira aplicação final. A frase muito conhecida, né, do brasileiro: roupa suja a gente lava onde? Roupa suja você lava em casa. Tá feia a coisa aí? Ei, irmã Fabrício, ei, irmã Clismane, tá feia a briga? O outro está querendo processar e tal? Resolve na igreja. Resolve em casa. Resolve em casa. Pastor, isso inclui crimes horríveis? Óbvio que não. O outro matou o outro irmão. Agora você vai ter que ir para a cadeia. A gente vai visitar você lá na cadeia, não tem problema. Você se arrepende do seu pecado, você cometeu um erro, foi terrível, mostra que você se arrependeu, se converteu mesmo, né? Mudou de vida. A gente vai fazer o enterro, o velório lá do outro irmão, e eu vou visitar você na cadeia, levar um bíblia, um folheto, e quando você sair, aí você vai para outra igreja de novo, tá bom? Aqui são questões de cunho financeiro, são problemas menores, né? Crimes maiores, nós resolvemos com a justiça humana também. Não tem como a igreja esconder um crime desse, um assassinato, não tem como. Então a gente vai ter que resolver com as autoridades. E nem a nossa vontade e intuito esconder essas coisas. Nós queremos tudo claro. Como a gente falou, né? Transparente. A igreja tem que ter transparência. Mas questões mínimas, o irmão Jorge está me devendo R$500, nunca pagou e tal. Resolvam entre vocês. Tem um crente, eleja um crente entre vocês, sábio, para julgar essa questão entre os dois irmãos, para resolver, talvez os três, né, um julgando, o mais sábio, aí resolva fácil, né? Aí o irmão Jorge, olha, não, Alexandre, eu vou te pagar esses R$500, homem, divida aí o valor para mim, para eu conseguir, divida, bote aí em 10 vezes e tal. Homem, sério, tá bom, em 10 vezes então você paga. Pronto, tá resolvido, acabou a questão, facilitou. Não, resolveu. Irmão Jorge, não tenho esse dinheiro, meu irmão, eu não sei de onde eu vou tirar, estou desesperado. O que eu posso fazer? Se eu for maduro, irmão, deixa isso para lá. Não vamos brigar por isso não. A nossa comunhão é mais importante. O nosso amor fraternal é mais importante. A nossa igreja é mais importante. Cristo Jesus é mais importante, irmão. Deixa isso para lá. Mas é R$500, eu quero... Não, esquece isso. Esquece. Vem cá, vamos fazer um churrasco. Me abraça aqui, vamos comer um churrasco. Resolveu, né? Não resolveu? Resolveu. Se quem foi afetado quiser resolver assim, ele resolve, não resolve? É só querer esquecer, perdoar. Só querer. Então, roupa suja, você lava na mão e lava em casa, né? Lava em casa. Segunda aplicação. Se você, assim como eu, comemorou lá o puxão de orelha que Paulo deu nos Coríntios, que eu leio esse texto assim, não sei vocês, mas quando eu leio assim, quando Paulo diz assim, digo isso para vos envergonhar. Eu falo, Paulo, bate mais, né? Dá neles, Paulo, isso. Você comemora, né? Ao ver toda essa situação e Paulo, né? Descendo a lenha nos Coríntios, eu fico até feliz às vezes. Isso, Paulo, não deixa não, pega pesado com eles. A gente comemora.
Aí se você é assim como eu, se você comemora, e se pergunta assim, isso mesmo, Paulo, quem faz esse tipo de coisa com outro irmão, né? Só pode ser alguém imaturo, isso é uma vergonha, Paulo. Muito bem, o fato de não existir sábio, nenhum sábio naquela igreja, para julgar o caso, deve nos alertar para que nós busquemos cada vez mais maturidade, conhecimento das Escrituras e intimidade com Deus. Hoje você está comemorando a pancada que Paulo está dando nos Coríntios, né? Amanhã pode ser você que não sabe julgar uma causa. E aí você se coloca na situação igual aos Coríntios. Eita, como é que eu resolvo isso aqui? Tem dois irmãos brigando, eu não sei nem como ajudar. Eu não sei nem o que fazer. Como eu resolvo? Eita, chama o pastor, porque eu não sei nem para onde vai. Mas deveria saber. Você deveria ter maturidade o suficiente para poder resolver essas questões mínimas. Hoje a gente comemora, né? Amanhã pode ser você no lugar, né? Então vá com calma, né? Vá com calma. E mire no conhecimento das Escrituras, na intimidade com Deus. Busque isso, foque nisso, irmãos. Nós temos grupo de dúvida, de estudos na segunda online. É online, você não precisa nem gastar gasolina. Estude a palavra de Deus. Venha para a EBD, venha para o culto, venha para quarta-feira. Quarta-feira nós estamos estudando Panorama do Antigo Testamento, na quarta-feira. Tem material, tem apostila. Aprenda mais da palavra de Deus, para que quando chega uma situação dessa, você não se encontre na situação de imaturidade, de não saber o que fazer. Puxa, eu estudei tanta coisa, mas isso eu não sei como resolver. Deveria saber, né? Pela altura do campeonato, todo mundo aqui já é capaz de julgar essas questões. Ou deveria ser capaz, tá bom? Deveria. Última aplicação, as últimas aplicações, né? É só uma revisão. Ao que foi injustiçado. Você está se sentindo injustiçado por alguém? Por algum irmão da igreja? Alguém da igreja cometeu alguma injustiça contra você? Conselho de Paulo. Abra mão do seu direito. Perdoe. Esqueça. Abra mão do seu direito. Sofra o dano, sofra a injustiça. É o conselho de Paulo. Bom, você fez o dano a alguém? Você foi injusto com alguém? Cuidado. Porque ao agir dessa forma, você está se assemelhando aos ímpios. Então avalie seu coração. Eu sempre falo que as listas do Novo Testamento servem para isso. Para você ler e falar, meu Deus, eu estou me comportando assim, e avalie a sua vida com essa lista. Leia e avalie a sua própria vida. Será que eu já me comportei assim com relação a algum irmão? Se sim, eu tenho que resolver. Porque eu fui injusto. Eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que reparar o dano. Eu peguei dinheiro emprestado e não devolvi, eu tenho que devolver. Eu tenho que resolver para ontem isso. Porque eu não quero ser considerado, eu não quero estar na lista dos injustos. Eu não quero. Porque os injustos não herdarão o reino de Deus. E mesmo tendo feito coisa errada, eu sei que eu sou crente, então eu vou reparar o meu erro. É o conselho de Paulo para nós. Irmãos, até aqui. Alguma dúvida? Está todo mundo desanimado, né? 1 Coríntios é pesado, né? A questão de você perdoar. Sim. Mas aí, no caso como agora, no comentário, minha lembrança da tristeza, a lembrança do fato que já ocorreu, mas que você já perdoou. Mas aí não está perdoando, já nessa tarefa. Mas aí agora, eu lembrar disso aí, me esquecer, porque na realidade, eu sei a minha situação hoje, que deveria ser outra, eu não esqueci isso. Irmão, eu acho assim, que a tristeza é uma coisa que vai acompanhar a gente, né? Você sempre vai lembrar do que fizeram de injusto contra você. A verdade é essa. Mas perdoar não é esquecer. Eu acho que perdoar, sinceramente, é você lembrar do que foi feito e não considerar como dano. Isso é perdoar.
Não tem como você não é uma máquina, um HD no computador que você deleta o que aconteceu. Você lembra. Você vê a pessoa na sua frente, você vai lembrar, puxa, essa pessoa um dia fez isso comigo, mas eu já perdoei. Perdoar é o quê? Você não vai ficar cobrando mais ela, não vai jogar na cara. Você, às vezes, vai lembrar, talvez fique até um pouco triste de vez em quando, mas você vai lembrar, puxa, eu perdoei. Eu sou um perdoado por Deus. Eu posso perdoar esse irmão também. Eu posso. É o que o pentecostal gosta de falar, né? Liberar perdão. Você pode e deve. E nós devemos. Então, assim, perdoar é lembrar, mas relevar. Sem mágoa. Sem guardar rancor. Esse irmão já me fez mal um dia. Mas eu relevo. Por amor a ele, amor a Cristo. Eu lembro do que ele fez. Eu não tenho Alzheimer, né? Alguma coisa assim. Eu não tenho ainda não tenho. Mas eu relevo. Quer um exemplo? No casamento. Mulheres, vocês lembram de coisas que os maridos fizeram que desagradaram você? Dá para fazer a lista aqui, né? Irmãos? Eu ia falar não, mas não vou não. É melhor, né? Porque... mas não é não, irmã? Faz a lista, né? Mas você não continua casada? Por quê? Porque perdoou. Mas você lembra. A gente lembra. Eu lembro de tudo que a Lígia fez de ruim comigo. Lembro de tudo. Cada coisinha. Mas a gente perdoa e releva e aprende a amar. E exercita o amor. Isso é perdão. Isso é perdão. Pastor, eu lembro. Eu sei que você lembra, mas... eu lembro e não vou mais para o churrasco quando o irmão Jorge estiver, porque ele foi injusto comigo um dia. Então você não perdoou, meu amigo, me perdoe. Perdão é assim, irmão, você lembra o que o irmão Jorge fez? Pastor, eu lembro, foi muito difícil aquela época, eu fiquei muito triste, mas tá aí, ele está ali fazendo churrasco, eu estou aqui comendo, a gente está conversando e rindo junto. Eu perdoei ele, e no final do churrasco a gente dá um abraço um no outro e pronto. Ele fez isso, mas eu perdoo. Eu acho que isso é bem por aí, sabe? Eu não sou a favor daquele pessoal que diz assim, não, perdoar é esquecer. Não, não é. Eu não sei vocês, né? Talvez vocês sejam mais santos do que eu, mas eu não esqueço não. Mas eu também não fico me remoendo. Se eu decidir perdoar e amar aquela pessoa, está resolvido. Eu vou lembrar, mas sem dor, sem mágoa, sem rancor. Tá? Ok, tá bom. E ao contrário do que ela fez, eu vou tentar sempre ser o melhor possível para aquela pessoa. Sempre. Isso é perdoar. Não devolver na mesma moeda, né? Marido e mulher adoram fazer isso, né? Enquanto coisa de casal é só o que tem. Ele fez isso comigo, pastor, agora eu vou fazer isso com ele. Não, irmão, não faça isso não. Ele vai ver. Vai comer o pão que o diabo amassou. Irmão, não. Tem que controlar, né? Irmão Remy quer falar? Não? Tá bom. Irmãos, vamos terminar aqui então? Vamos orar? Sempre que eu falo essas coisas, a irmã Maria gosta, né? Esse problema, né? Mas é bom, né, irmã? Irmã Maria deve ter um bocado de história aí, viu, para contar? No próximo churrasco a senhora conta mais um. Tá bom? Irmãos, vamos orar e vamos aprender a abrir a mão dos nossos direitos, né? Imagine como a vida da igreja ia ser mais fácil, né? Imagine uma sessão acalorada, o irmão Remy dá uma opinião, o irmão George dá outra, o irmão Francisco dá outra, eu dou outra, tá aquela confusão, aquela briga. Imagina se todo mundo bota em prática isso aqui. Eu vou abrir mão do meu direito. Tá bom, irmão, não, faça você, o outro, não, faça você, não. Aí ia ter briga para ver quem ia fazer o que o outro queria, né? Mas ia ser bom, né? Se fosse assim, estava resolvido as brigas da igreja, né? Os problemas da igreja. Abra mão do seu direito. Abra mão do seu direito. Vamos orar. Meu Deus, obrigado porque o Senhor é bom, obrigado pela salvação, obrigado pelo sustento, nos ajuda, Deus, a pregar o Teu Evangelho, a viver o Teu Evangelho, que a teologia, que o ensino desça, Deus, da nossa cabeça, que a gente guarde não só na mente, mas que desça também para o coração, que nós possamos viver isso, Deus, é o que nós te pedimos. Nos ajuda como igreja a crescer em intimidade com o Senhor, em amor pelas Escrituras, em nome de Jesus, oramos, amém. Irmãos,
Boa noite, boa semana. Que vocês durmam e sonhem com 1 Coríntios todos os dias, tá bom?